Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim recomendar pra vocês o novo filme de terror da Netflix, Jogo Perigoso. Everything you need to survive from the beginning. You just have to remember. Back off! If you don't wake up, you're gonna die. Eu resolvi fazer esse estilo de vídeo em que eu falo 5 motivos para vocês assistirem porque eu achei mais interessante. E já começando pelo primeiro motivo, é que esse filme é baseado em um livro do Stephen King. Caso você não conheça quem é Stephen King, o que eu acho muito difícil porque ele é extremamente famoso, ele é o rei do terror, digamos. Ele é um escritor que já escreveu mais de sei lá quantos livros, ele lança livro praticamente todo ano, desde que quando ele começou a lançar, há muito tempo atrás. E ele tem livros incríveis, ele tem o Carrie a Estranha, It a Coisa, que inclusive também é uma adaptação dos livros deles que está no cinema no momento. Ele tem o Iluminado, que é um dos meus filmes favoritos, que também foi baseado na obra dele. Então ele tem milhares de livros que já foram transportados para o cinema. E esse é só mais uma dessas adaptações. E eu acho que esse é um grande motivo pra você querer assistir esse filme, porque foi um dos motivos que me intrigou a assistir. Porque mesmo que não seja exatamente, eu nunca li o livro, mas mesmo que não seja exatamente uma adaptação extremamente fiel, o livro, a gente sabe que o cerne do filme foi imaginado pelo Stephen King. Esse enredo foi criado pela mente brilhante dele. Inclusive fez eu ficar muito curiosa pra ler o livro, e porque vai contar a história desse casal, que eles são casados há mais de 10 anos, só que as coisas andavam meio difíceis na relação deles, então eles resolvem ir pra um final de semana longe de tudo, de todos, num lugar totalmente afastado, pra tentar apimentar um pouco as coisas na relação. Só que acontece um problema no momento que eles estão quase praticando o ato no caso, que o marido desse casal acaba tendo um infarto e a mulher fica algemada na cama presa. Então a gente vai acompanhar ao longo do filme inteiro essa mulher presa na cama com o marido dela morto lá, tentando arrumar um jeito de sair daquela situação. E é muito interessante, gente. Eu não quero contar mais que isso porque eu sinto que vai ser spoiler, porque é só isso que tá na sinopse, é só isso que aparece nos trailers e o resto é mais interessante você ir descobrindo enquanto assiste. O segundo motivo pra ver esse filme é que ele explora vários medos. Tem um vídeo que eu não lembro exatamente da onde o vídeo é, mas se eu achar eu vou colocar o link no box de descrição, que fala por que as histórias do Stephen King marcam tanto. E é basicamente porque o terror pode ser dividido em 3 níveis: o horror, a repulsa e o terror. E nesse filme a gente explora todos esses níveis, todos esses medos diferentes. Então eu acho isso muito interessante porque às vezes você não gosta de um, não sente medo de uma coisa, mas você sente de outra. A gente tem momentos, no caso da repulsa, em que tem muito sangue e situações que você grita. Gente, eu nunca grito em filme de terror porque eu não sou uma pessoa escandalosa nem nada, eu não viro o rosto em filme de terror, mas nesse filme fez eu fazer isso, e fazia muito tempo que eu não assistia um filme que fazia com que eu gritasse enquanto assistia, porque dá muita agonia de umas cenas que acontecem. E tem os outros níveis do terror, os outros medos em que você fica com medo realmente daquilo você não tem certeza se aquilo tá realmente acontecendo, porque fica meio pra sua imaginação. A gente tem esse medo da gente não ter certeza do que tá acontecendo, tem esse medo do que a gente sabe que tá acontecendo. É muito aterrorizante. Além de tudo isso que eu falei, o filme em si é um thriller que é o tempo todo freneticamente, mesmo que em alguns momentos ele seja mais relaxado, mais parado, digamos, porque é só essa mulher nesse quarto tentando resolver, sair daquela situação e tendo que lidar com os próprios demônios do passado dela. Então você tá acompanhando aquilo freneticamente e ficando agoniado o tempo todo porque você não vê uma forma dela sair daquela situação, sabe? É muito, muito bom o filme. O terceiro motivo pra ver esse filme, na minha opinião, é que ele é cheio de mistérios. A gente fica em dúvida o tempo todo sobre o que está acontecendo, porque essa mulher, ela tá presa na cama, ela começa a ter alucinações. Então você não sabe se o que ela tá vendo naquele momento é uma alucinação ou se tá realmente acontecendo. E tem uma parte do filme que ela tem uma alucinação, que você não tem certeza se é uma alucinação, que é simplesmente medonho e que eu pulei da cadeira enquanto eu assistia. Então, gente, é muito legal. A gente também tem o mistério do passado dela, porque ao longo do filme, como eu disse, ela vai lutando contra esses demônios do passado dela, porque ela não tem o que fazer, ela começa a pensar nessas coisas, essa situação leva ela a
voltar pro passado na mente dela, então a gente tem esses flashbacks em que a gente fica tentando entender o que aconteceu no passado dela, então é muito interessante acompanhar e desvendar esses mistérios ao longo da narrativa do filme. Quarto motivo pra assistir esse filme é a simplicidade. Só que assim, o que eu quero dizer com simplicidade? O filme se passa num cenário só praticamente, é nesse quarto com a mulher presa. Só que mesmo ele tendo essa simplicidade, provavelmente eu não sei quanto custou, mas eu acho que foi um filme muito barato, porque é um filme que se passa num lugar só com poucos atores, então eu acho isso muito legal porque é um filme muito bom mesmo tendo esse aspecto. Eu não costumo ver muitos filmes em que é só um personagem num lugar parado, porque eu acho que não é o tipo de filme que me agrada tanto, porque é muito parado, só que esse filme não é. Apesar de ter esse negócio simples, o filme em si explora todos aqueles lugares do quarto, sabe? Todos os cantos obscuros que aquele quarto leva a personagem a lembrar, ou coisas que realmente estão acontecendo naquele quarto naquele momento. E as características técnicas são muito boas, porque mesmo sendo nesse cenário só, alguns momentos pulando para os flashbacks em outros lugares, é muito interessante. A fotografia do filme é muito legal nesses momentos dos flashbacks, que tá tendo essa história que eu não quero comentar pra não dar spoiler, que o filme usa dessa paleta de cores pra dar uma coisa meio imaginativa, porque nessa situação que ela volta pro passado tá acontecendo um eclipse, por exemplo, e eles usam muito desse aspecto pra tentar construir a história dessa personagem. O quinto motivo pelo qual eu indico esse filme pra vocês são os atores, principalmente a atriz principal, que leva o filme inteiro praticamente sozinha. A gente vai ter o marido dela, que é interpretado pelo Bruce Greenwood. Eu não conhecia esse ator, pelo que eu pesquisei, ele não fez nenhum filme que eu conhecia, mas ele é bom, ele é um ator razoável, só que o que realmente vale a pena é essa atriz, que é a Carla Gugino, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela é muito boa porque ela consegue transpassar todos os sentimentos de luta dela naquele momento. Você realmente fica agoniado por ela e você fica com pena dela quando você começa a entender mais da personagem. A gente também tem outras participações mais pequenas, como do Henry Thomas, que fez o Elliot de ET, eu não sei se vocês lembram, eu nem reconheci que era ele quando eu tava assistindo, só depois que eu fui pesquisar os atores que eu vi que era ele, e ele faz um personagem horrível no filme, que eu fiquei com muita raiva, mas é interessante a atuação dele também, e também tem uma participação muito pequena, que é da Kate Siegel. A Kate Siegel, ela participa de outro filme do mesmo diretor, chamado Rush, que também é um filme que se passa em apenas um lugar, é dentro de uma casa, que é um filme muito bom, que se eu não me engano também tem na Netflix, eu indico pra caramba, e foi muito interessante ver ela participando ali também. Então foi isso, pessoal, eu indico muito esse filme, foi um dos melhores filmes de terror que eu vi nos últimos tempos. Eu queria fazer uma ressalva em relação a ele, que é o final. O filme todo é muito bom, mas eu acho que o final foi um pouquinho longo demais, que se tivesse deixado mais em aberto, o filme teria causado mais medo do que ele já causou, no caso, né? Então, mas mesmo assim, com esse final, eu recomendo muito. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, comentem aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês não querem assistir, não sei o que vocês acharam, caso vocês já assistiram, se vocês assistiram depois da minha recomendação, não sei, comentem alguma coisa aqui embaixo, ou não também. Se inscrever aqui embaixo, assistir aos últimos vídeos e até mais!